pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui à plataforma do Que Concursos no YouTube. Aqui o lugar onde você pode estudar de graça, diariamente, semanalmente e para o concurso que você quiser. Nós temos aulas esses dias, todas as semanas, durante o ano inteiro. Então, se você está passando por dificuldades, não pode pagar um curso, aqui é o lugar para você acessar e estudar de graça. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal, né? E já curte esse vídeo aqui para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações, a esse conteúdo maravilhoso que a gente prepara para vocês diariamente. Para quem não me conhece, eu sou a professora Ariadne, falo um pouquinho sobre direito do trabalho e processo do trabalho, entre outras matérias também que a gente leciona aqui no Que Concursos para facilitar a sua vida. Hoje, gente, a gente vai falar do adicional de periculosidade e do adicional de insalubridade previstos aí na legislação. Beleza, gente? Então, se você está prestando concurso para auditor fiscal do trabalho, que é um concurso quente, né? Que está chegando aí no segundo semestre de 2023, dizem as boas línguas, né? Não são as más línguas, são as boas línguas. Deus quiser, vai abrir aí esse concurso no segundo semestre deste ano, de 2023, e os salários desse concurso, como a gente sabe, são muito atrativos, mais de 20 mil reais de salário, pode chegar até uns 24 mil e pouco. Bom, né, pessoal? Então vamos nos preparar aí e eu espero que esse conteúdo ajude vocês nessa preparação. Então, o que eu fiz? Eu fiz aqui, preparei um material para a gente ir tratando desse tema aí tão importante. Para a gente começar a falar de insalubridade, periculosidade, que eu acredito que vai cair alguma questão na sua prova de AFT, né? Auditor Fiscal do Trabalho, a gente tem que fazer uma diferenciação entre esses dois termos e mais um terceiro termo também, trazido pela Constituição Federal. Se você abrir a Constituição Federal lá no artigo 7º, inciso 23, você vai ver que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros direitos, né, que ajudem na melhoria da sua condição social, o pagamento de adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade, dependendo aí das tarefas exercidas pelo trabalhador, certo? Então, gente, embora a palavra penosa, insalubre, perigosa sejam frequentemente usadas no contexto do direito do trabalho para descrever situações desfavoráveis para o trabalhador, elas têm significados distintos, tá? A própria Constituição Federal não faz essa distinção, ela só fala que é devido ao adicional para esse tipo de atividade, tá bom? Mas a gente tem sim que diferenciar esses termos. Então, atividade penosa, vamos começar por penosa. Ela se refere a atividades que são fisicamente desgastantes ou difíceis, exigem esforço físico considerável por parte do trabalhador, físico e mental também, dependendo da atividade, né? Isso pode incluir, por exemplo, o trabalho pesado, repetitivo, levantamento de cargas excessivas, longas jornadas de trabalho, trabalho em condições climáticas extremas, entre outros. Você percebe, é bem tênue a diferença entre, por exemplo, penosidade, insalubridade e periculosidade, mas há essa diferença. O enfoque aqui está na intensidade ou no esforço físico necessário para realizar essa atividade considerada penosa. Porém, pessoal, a gente não tem lei que trate especificamente sobre atividade penosa. A gente tem só uma menção na CLT sobre esse termo. O que a gente vai ter bem específico na legislação é a insalubridade e a periculosidade. Então, para a gente caracterizar lá a atividade insalubre, é aquela atividade então, que diz respeito à exposição do trabalhador a agentes prejudiciais à saúde, como substâncias químicas, poeira, ruído excessivo, calor ou frio extremos. Você já viu, por exemplo, uma pessoa que trabalha num açougue e tem que ficar entrando e saindo daquela câmara fria, onde guardam as carnes? Aquela pessoa provavelmente vai ter direito a um adicional de insalubridade sobre aquela atividade, porque é uma atividade que
prejudica a saúde do trabalhador, uma vez que ele está se expondo ao risco de friagem, né? Numa câmara muito fria. Isso a legislação prevê para a gente. Por exemplo, a insalubridade está relacionada, então, guardem isso, a riscos prejudiciais à saúde, gradativos. Ela não é uma coisa, ela não é algo que você vai sofrer de uma vez só. Ela vai destruindo a saúde aos poucos, né? Conforme a exposição do trabalhador àquele agente biológico, aquele agente químico, tá? A classificação de uma atividade como insalubre, ela leva em consideração, então, parâmetros de limite de tolerância estabelecidos por normas e regulamentações trabalhistas. As atividades consideradas insalubres ou perigosas, elas vêm em NRs, normas regulamentadoras, expedidas pelo Ministério do Trabalho. Beleza, gente? Beleza, falando agora mais um pouquinho sobre atividade perigosa, fazendo essa diferenciação entre as outras duas. Já a atividade perigosa, portanto, ela vai oferecer um risco imediato ao trabalhador, né? Então, é um risco imediato e significativo à integridade física ou à vida dele mesmo, né? São atividades em que a exposição a essas condições de risco é muito elevada. Por exemplo, trabalho em altura, manipulação de explosivos, contato com energia elétrica, né, de alta potência, entre outros. Eu tive, né, na verdade, um caso no escritório justamente com exposição a risco de choque elétrico. A pessoa trabalhava aí como ele não era bem eletricista, era técnico em eletricidade, alguma coisa assim. E ele era exposto diariamente e nem de forma intermitente, era de forma constante mesmo, aqueles painéis elétricos, né? Então o risco dele tomar um choque e morrer é muito grande, então ele fazia assim jus ao adicional de periculosidade, que a gente vai ver mais pra frente como funciona, tá? Então vocês têm que gravar na cabecinha que a periculosidade está relacionada então aos riscos iminentes e muito acentuados, associados então à atividade que aquele trabalhador desenvolve, que podem resultar em acidentes graves ou até fatais, tá? Embora, pessoal, exista alguma sobreposição entre esses conceitos, né, de periculosidade, insalubridade e penosidade, cada um deles vai abordar uma perspectiva diferente de condição de trabalho, tá? É possível, por exemplo, que cada atividade dessa seja classificada como penosa, insalubre ou perigosa, dependendo dos elementos envolvidos. A classificação e a regulação dessas atividades podem variar de acordo com a legislação trabalhista de cada país, tá? E as normas específicas aplicáveis em cada contexto. Beleza? Então vamos começar falando o que a CLT, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, traz sobre esses termos, esses institutos pra gente. Beleza? Então acompanha aqui na tela comigo o slide, olha lá. A insalubridade definida pela CLT, portanto, lá no artigo 189. Olha o que diz o artigo 189. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos da saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Foi exatamente aquilo que a gente acabou de tratar, né? Então, depende muito do tempo, porque a insalubridade, ela atinge a saúde do trabalhador aos poucos, ela vai minando a saúde do trabalhador aos poucos. Joia é diferente da periculosidade, que pode acontecer de uma só vez. Por isso que ela pode ser até fatal logo de cara, tá? Então, quem que é o órgão responsável pela regulamentação dessas atividades? Olha lá, a gente tem então que compete ao Ministério do Trabalho aprovar o quadro dessas atividades e operações insalubres. E ele também vai adotar normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância, os agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes, tá? As normas referidas aqui no artigo 190 da CLT
Vão incluir também medidas de proteção do organismo do trabalhador nas operações que produzem aerodispersóides tóxicos, irritantes, alérgicos ou incômodos. Pessoal, como é que a gente sabe se o grau de insalubridade de uma atividade? Quando o trabalhador pleiteia na Justiça do Trabalho esse tipo de adicional, mesmo o de periculosidade também, é obrigatório, é imperioso que o juiz determine a inspeção por um perito. Então, ele designa um perito para se dirigir até o local onde o trabalhador presta suas atividades e o perito vai examinar absolutamente tudo do local, beleza? E ele vai fazer, então, um laudo, né? Vai tecer um laudo e vai dar a sua opinião, né? Vai dar aí o seu parecer técnico, melhor dizendo, sobre o que ele achou daquela atividade. Se a exposição do trabalhador é mínima àquele agente, se é média, se é máxima. Então, tudo isso vai importar aí no laudo do perito. Então, através de uma perícia técnica, é que a gente apura o grau de insalubridade ou de periculosidade de determinada atividade. Grau de periculosidade não vai ter grau, na verdade, de periculosidade, né? O perito vai só dizer se aquela atividade é perigosa ou não, mas ele vai ficar bem restrito às normas, né? Aos normativos aí do Ministério do Trabalho, vai ficar restrito àquilo. Por quê? Porque toda atividade insalubre ou perigosa, para que ela seja assim designada, tem que estar no normativo. Tem que estar no normativo. Se não tiver, a pessoa não vai ganhar esse adicional. Beleza, gente? Então, vamos lá continuar. Então, a gente já sabe que compete ao Ministério do Trabalho a elaboração dessas normas aí, né? Agora, onde ficam essas atividades? O quadro das atividades e operações consideradas insalubres estão lá na NR 15, tá? E aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Eu coloquei apenas alguns exemplos, ó. A gente tem o anexo 1 da NR 15, que trata de ruídos. Então, ele vai dar lá os graus de ruídos, quanto a exposição do trabalhador a esses ruídos. O anexo 2 fala de ruídos de impacto. O anexo 3 de exposição ao calor. Se você for curioso, você vai entrar lá e vai ver. A NR15, ela traz assim todo um quadro, né, de decibéis aqui dos ruídos e tal. Ela vai ser bem específica com relação a esse tipo de agente nocivo. A gente tem o anexo 6, que é o trabalho em condições hiperbáricas. A gente tem o anexo 14, que é o último, que trata dos agentes biológicos. Então, vai lá, dá uma olhada na NR15, que provavelmente vai cair no seu concurso, e leia essa NR15, tá? Norma regulamentadora número 15. Beleza, pessoal? Joia! E a periculosidade? O que são atividades perigosas? A gente já falou um pouquinho no começo, né? Mas a CLT traz uma definição no artigo 193. E ela fala o seguinte, que são consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a... E aí ela traz duas opções, dois itens, né? Item 1, inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Lembra que eu dei o exemplo para vocês? A pessoa toma um choque e pode ser até fatal para ela. Explosivos, a mesma coisa. Inflamáveis. Vocês já viram aqueles prédios que armazenam inflamáveis ou na parte lá de cima ou na parte do subsolo? Aquelas instalações têm que estar de acordo com essas normas do Ministério do Trabalho. Porque se tiver em desacordo, imagina o risco que aquilo pode causar. De repente de pegar fogo no prédio ou mesmo de explodir, né? Risco de explosão. E aí todo mundo que trabalha nesse prédio vai receber o adicional de insalubridade, de periculosidade, melhor dizendo. Tá? Já pensou? O prédio explode e todo mundo morre. Então ali todo mundo vai ter direito ao adicional. Claro, como eu falei, né? O perito vai lá e vai fazer uma análise. Se tiver em desacordo, aí, meu amigo, não vai ter jeito, tá? Vai ter direito ao adicional, sim. Beleza, pessoal? Então, vamos lá.
O item 2 fala de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Certo? Então, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Aqui, vocês vão lembrar de cara daquele exemplo do carro forte, né? Do carro que transporta dinheiro, os valores. Esse cara, essa pessoa, esse trabalhador, né? Esse cara é ótimo. Esse trabalhador, então, que está lá no caminhão levando o dinheiro, transportando itens de valor, ele recebe também um adicional de periculosidade. Beleza? Joia? Bora! Ótimo, pessoal! Excelente! A periculosidade, então, tá lá na NR 16, tá na NR 16, na norma regulamentadora número 16. Aqui a gente vai encontrar o quadro das atividades e operações consideradas perigosas. Ele é menorzinho do que é o de insalubridade, né? Mas a gente tem aí o anexo 1, que trata dos explosivos, o anexo 2, que trata dos inflamáveis, o anexo 3, da exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais, de segurança pessoal ou patrimonial. A gente tem o anexo 4, que trata da energia elétrica, e o anexo 5, da motocicleta. Inclusive, isso aqui foi uma recente alteração da lei na CLT. As pessoas que andam de motocicleta, os motoboys, por exemplo, já têm direito ao adicional de periculosidade também. Joia? E aí, quais são os adicionais? De quantos são, né? Qual é a porcentagem dos adicionais? Lembra que eu falei para vocês que cada adicional tem um risco diferente? Cada grau de insalubridade aí vai ter um grau de risco, né? Dependendo da exposição do trabalhador. Então, a lei, ela determina para a gente que o nível mínimo, né, é de 10%. O adicional mínimo de exposição mínima ao risco é de 10%, o nível médio é de 20% e o grau máximo, insalubridade em grau máximo, de 40%. Sobre o quê? Sobre o salário mínimo. Sobre o salário mínimo, beleza? Aqui na periculosidade já é diferente, é um percentual único de 30%. Sobre o salário base, ele não incide sobre o salário mínimo, é sobre o salário base do trabalhador, sem gratificação legal, sem nada que integre a remuneração, apenas o salário, apenas o salário base mesmo, tá? Vai incidir aí o percentual único de 30%. Repare, pessoal, que a insalubridade é 10, 20 e 40, e a periculosidade é 30. Então, olha como fica fácil isso. Você tem um único percentual para a periculosidade, certo? Que é de 30%. Qual é o número que está faltando ali na insalubridade? É justamente o 30, né? Então, a gente vai gravar, vai ficar fácil de gravar que a periculosidade é 30, porque a insalubridade é 10, 20 e 40, pulou 30. Beleza? É assim que eu gravo até hoje isso. Mas é facinho também, porque com a prática, né? Com a nossa prática, a gente não tem nem como esquecer. Certo até aqui? Até aqui eu acho que tá tranquilo. Então, o perito vai, se dirige ao local, determina se há ou não esse risco ao trabalhador, determina inclusive se há um adicional de periculosidade ou de insalubridade. E vejam vocês também que, por exemplo, se o trabalhador ele pediu um adicional de periculosidade, mas o perito foi lá e verificou que tem um adicional de insalubridade, ele vai colocar que tem insalubridade lá e o trabalhador vai ganhar mesmo quando ele não pediu esse adicional. Por isso que é tão importante a perícia técnica. Então, por quê? Porque não pode passar batido o fato aí de que ele corre um risco aí no trabalho, né? A atividade dele é perigosa ou insalubre de alguma forma. Então, mesmo que ele não tenha pedido, esse adicional deverá ser pago. Porém, né, devemos lembrar também que o juiz do trabalho, ele não está adstrito ao que diz o laudo pericial. O juiz, ele tem algo chamado livre convencimento, né, motivado, mas é um livre convencimento. Se no processo, por exemplo, tiver outras provas além da perícia técnica que o convença do contrário, ele não vai ficar adstrito àquele laudo, ou seja, o perito falou que tem periculosidade e o juiz entende que não tem não, por conta das outras provas. E vice-versa, às vezes o perito fala assim, não, esse local
tem periculosidade, não tem insalubridade nenhuma, e o juiz, por conta das outras provas, do conjunto probatório do processo, entende que tem sim, e ele pode condenar a empresa a pagar o referido adicional. Beleza, pessoal? Tranquilo? Joia! Então vamos lá. Sobre os adicionais, a gente ainda tem a seguinte questão jurisprudencial, né, pessoal? Lembrando que quem não é da área do direito, jurisprudência é o conjunto de decisões reiteradas dos tribunais sobre um determinado tema. E é justamente o que aconteceu aqui, ó. Levou-se, né, lá para o TST, para o Tribunal Superior do Trabalho, esse questionamento. Será que os adicionais de insalubridade e de periculosidade podem ser somados? Será que eles podem ser somados? Olha lá, isso aqui virou um incidente de recurso repetitivo, né? Então, foi selecionado aí um recurso de revista para ser julgado, porque pipocou de recurso lá no TST, e em 2019, o TST decidiu, através do tema 17 de repercussão geral, que o artigo 193, parágrafo 2º da CLT, foi sim recepcionado pela Constituição Federal e veda a acumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos ou autônomos, beleza? Nesse caso específico aqui, esse recurso repetitivo, é o caso de um operador, um agente de tráfego da American Airlines, né? Ele pediu o pagamento dos 2 adicionais. Ele estava falando que porque ele executava serviços de pista, por exemplo, acompanhamento do abastecimento do reboque, do carregamento das aeronaves, né? Ele tinha direito ao adicional de periculosidade e também ele ficava exposto aos ruídos emitidos pelo funcionamento das turbinas dos aviões. Isso causava a insalubridade. Mas, em 2017, a SDI do TST decidiu que não poderiam acumular esses 2 adicionais, tá? Tinha que optar por um. E é justamente isso que fala a regra do 193 da CLT. Deixa eu ver se eu acho aqui o 193 da CLT, parágrafo 2º, né? Para vocês, e aí eu já mostro, mas ele fala basicamente isso, que ao trabalhador, 193, deixa eu achar aqui, ao trabalhador é permitido optar por um adicional, né? Aqui, ó, são consideradas atividades perigosas, aquilo que eu já tinha lido, o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido, tá? Essa regra aqui, então, o TST, melhor dizendo, considerou constitucional e então julgou essa tese, firmou essa tese aí de que os adicionais de insalubridade e periculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos, não podem ser cumulados. E essa decisão, ela foi confirmada pelo TST em 2020 ou 2021, se eu não me engano. Teve um outro julgamento e eles confirmaram também essa decisão que foi dada lá em 2019. Beleza? Então, não vamos esquecer, não pode acumular, o trabalhador pode optar por um deles. Joia? Excelente, pessoal. Excelente. Continuando, então, vamos fazer questões. Chegou a hora, a melhor hora da aula, não é isso? A melhor hora, na minha opinião, é a hora que a gente faz questões. E aqui, deixa eu só falar um negócio para vocês, antes da gente fazer as questões. Tem entendimentos, várias súmulas e várias OJs do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, que tratam aí do tema da periculosidade e da insalubridade, tá? Conforme a gente for vendo as questões, eu vou falando dessas súmulas, porque súmula e OJ em prova CESP, SEBRASP, né? Que caiu justamente na última, aliás, que caiu não, que foi a banca examinadora do último concurso em 2013. Nossa, 2013 faz tempo que teve esse concurso, tá precisando mesmo desse concurso, né? E a gente sabe que essa banca, CESP, SEBRASP, ela é um pouco mais desafiadora do que as demais bancas, né? Então a gente tem que ficar muito atento a essas questões, eles gostam muito de cobrar jurisprudência, né? Súmulas e OJs trabalhistas aí, e às vezes eles cobram até um pouco de doutrina também, né? Então a gente tem que ficar muito ligado, mas eu vou passar com vocês e a gente vai ver direitinho
as questões para a gente ver como caem essas súmulas e essas OJs na prova CESP-SEBRASP. Vamos ver também se esse concurso vai ser da CESP, vai ser a CESP ou a SEBRASP que vai fazer, tá? Mas se vocês, se cair, se for essa banca escolhida, vocês já vão ficar, vão fazer bastante questões e vão ficar bala para gabaritar essa prova, beleza? Bora para a tela então? Olha lá, dá uma olhada na questão e eu vou beber uma aguinha enquanto isso. Galera, olha lá, essa questão aqui de 2009, faz tempo, né? Mas ela é muito boa pra gente treinar, ó. Caiu, ó, no TRT da 17ª região na lista judiciária, ó. O trabalho executado em condições insalubres, se realizado em caráter intermitente, afasta o direito do recebimento do adicional de insalubridade. Será que afasta? Será que se o trabalho, a exposição ao risco desse trabalhador for apenas intermitente, vai afastar o direito à percepção do adicional de insalubridade? Certo ou errado aqui, hein? Essa questão aqui, pessoal, está errada. Por quê? Lembra que eu falei para vocês das súmulas e das OJs? Vamos escrever aqui. Essa resposta a gente encontra na súmula, vamos colocar acento, né? Na súmula 47 do TST. A súmula 47 do TST fala que o trabalho executado em condições insalubres em caráter intermitente não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional. Não afasta, tá bom? Não afasta. Gravem isso. Agora, olha só. Deixa eu falar um negócio para vocês, vem para cá. A gente tem uma outra súmula, que é a súmula 361 do TST. Reparem que a gente está falando de insalubridade, tá? Quando vocês forem fazer essa questão, veja se a questão está pedindo insalubridade ou periculosidade, porque a gente tem súmula e OJ para tudo quanto é gosto nesse assunto, tá bom? Então, para insalubridade, não importa se a atividade é exercida em caráter intermitente, se o risco, né, é somente intermitente. Agora, tem a súmula 361 do TST, que fala que o trabalho é exercido em condições perigosas de forma intermitente, dá direito ao empregado a receber o adicional de periculosidade de forma integral, porque não tem nenhuma proporcionalidade nesse pagamento, beleza? Mesmo que de forma intermitente também para periculosidade, tá? Joia? E a gente tem a súmula 364, do TST, que vai falar para a gente o seguinte, sobre a exposição eventual, permanente e intermitente. E ele fala o seguinte, tem 2 itens nessa súmula. Desculpem. Primeiro item. Ele fala o seguinte, tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que de forma intermitente sujeita-se a condições de risco, indevido apenas quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado fortuito, ou que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Gravem essa súmula, gravem esse item 1 da súmula 364 do TST, porque eu já vi isso despencar em prova, tá? Então, se o tempo de exposição é extremamente reduzido, aí esse empregado não vai ter direito. Mas isso quem vai falar é o perito. Lembra que eu falei para vocês? É o perito que vai falar, tá? Então, tem direito sim à periculosidade quando ele é exposto permanentemente ou que de forma intermitente sujeita-se à condição de risco. Só vai ser indevido, novamente, só vai ser indevido quando o contato se dá de forma eventual. A pessoa vai naquele prédio que tem a instalação lá com líquido inflamável ou com explosivo, muito raramente. Ela vai fazer uma entrega lá, já vi muito na Justiça do Trabalho isso. Vai fazer uma entrega no prédio, aí ela entra com a ação e fala que foi 2 vezes no prédio que é adicional de periculosidade. Não vai rolar, beleza? E o item 2 da súmula diz que não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior
ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho. Isso está garantido por norma de ordem pública no artigo 7º da Constituição Federal. Beleza? Então, não pode ter regulamentação diminuindo, né, o percentual desses adicionais em norma coletiva, seja ela acordo coletivo ou convenção coletiva, porque isso é uma norma de ordem pública. Beleza? Joia? Então, realmente, essa questão aqui está errada. Vamos marcar... Opa, vamos voltar para a tela. Vamos marcar a questão como sendo errada. Beleza? Ponto para quem marcou errado na prova CESP, galera. Vamos para a próxima questão? 2019, é uma questão mais recente, olha lá. Para analista judiciário de procuradoria. Gente, você pode estar perguntando para mim assim, professora, mas eu vou fazer o concurso de AFT e você está me dando questão de analista de tribunal, de procuradoria? Calma, por que você está se estressando? Todo tipo de pergunta em relação ao tema é válido. Você está treinando, lembre-se disso, tá bom? A gente tem que treinar, você bota o tema lá, você entra na plataforma do Que Concursos, seleciona por tema e você faz todas as questões da banca. Então, por isso que é importante a gente saber que banca vai ser escolhida, porque cada banca tem o seu perfil, né? Para começo de conversa. Então, se você está fazendo aí, esperando uma prova CESP, SEBRASP, na hora de fazer questão, você não vai resolver questão de FCC. Você não vai resolver questão de VUNESP, porque não tem nada a ver uma prova com a outra, tá? Você vai responder as questões da banca selecionada para aquele concurso determinado. Eu selecionei aqui as questões CESP, SEBRASP para vocês, porque foi a banca escolhida da última prova, e esse concurso vai ter uma adesão absurda, justamente porque faz muito tempo que a gente não tem esse concurso, desde 2013, tá? Então, para de reclamar e vamos fazer questão, hein, porque eu quero ver todo mundo gabaritando essas questões. Medicina e segurança do trabalho, saúde, higiene, segurança, medicina, o nome que você quiser dar para esse tema, é muito importante resolver, porque você vai ser um auditor fiscal do trabalho, tem tudo a ver com a sua área, beleza? Então, vamos para a questão, vamos lá. Segunda questão, vamos tentar resolver aqui. No que se refere a atividades insalubres e perigosas, julgue o item subsecutivo. O operador de máquinas exposto sem a proteção adequada a ruídos e agentes químicos nocivos à saúde não poderá acumular 2 adicionais de insalubridade, apesar da exposição a 2 fatores de insalubridade. Acabamos de ver isso na aula, acabamos de ver isso. Você lembra do tema de repercussão geral? Nós falamos aí do TST, que ele firmou a tese de que esses 2 adicionais não são cumulativos, não são cumuláveis, muito embora a função daquela pessoa possa gerar, de fato, exposição a riscos diferentes, né? Então, você tem um agente insalubre aqui e um agente perigoso aqui. Você não vai poder acumular os 2, você vai ter que optar, o trabalhador vai ter que optar por um dos 2, beleza? No caso aí, se vamos supor que a insalubridade é de 10%, mas também tem a periculosidade, ele vai poder optar pela periculosidade de 30%. Lembra que eu falei? Insalubridade 10, 20, 40. Opa, pulou 30. Sobrou 30? Vai para periculosidade. Não vai esquecer, hein, gente? Então, beleza. Aqui, então, a nossa resposta é certa, correta. Tá bom? E olha, veja só. Essa questão caiu bem no ano de 2019, quando o TST tinha acabado de julgar o tema, né? Que interessante. Então, não pode acumular os 2 adicionais de insalubridade. Aqui, inclusive, ele não fala nem de periculosidade, ele fala só de insalubridade, tá vendo? Não é nem a periculosidade. Então, ó, muito menos, ele tem que optar. É aquele artigo 193, parágrafo 2º, que a gente viu também. Certo, galera? Muito bom, muito bom, muito bom. Então, esse é o tema 17 do TST, tá bom? Vamos fazer mais uma? Essa aqui é do ano de 2016, ó. CESP, SEBRASP, e caiu aí para analista de direito, tá? Com relação
as atividades insalubres e perigosas, julgue o item subsequente. Mais uma, hein? Um empregado que trabalhe permanentemente com materiais radioativos exerce atividade insalubre. Certa ou errada? Certa ou errada? Ele quer saber aqui, ó, materiais, deixa eu até colocar, riscar aqui. Materiais radioativos. Material radioativo é causa de adicional de insalubridade ou de periculosidade? O que você acha? Ele exerce atividade insalubre ou ele exerce atividade perigosa? Quem vai responder isso pra gente é a OJ 345 da SDI 1 do TST. OJ 345 SDI 1 do TST. Seção de dissídios individuais, número 1 do TST. E o que ela fala, professora? Ela fala que a exposição do empregado à radiação ionizante ou à substância radioativa enseja a percepção do adicional de periculosidade, pois a regulamentação ministerial das portarias do Ministério do Trabalho, ao reputar perigosa a atividade, reveste de plena eficácia, porquanto expedida por força de delegação legislativa contida no artigo 200 caput, inciso 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, tá? E ela fala, né, que no período de 12 de 12 de 2002 até 2003, enquanto vigiou a portaria 496 do Ministério do Trabalho, o empregado faz jus ao adicional de insalubridade. Portanto, hoje em dia, esse material radioativo, radiação ionizante, né, ou substância radioativa, enseja a percepção do adicional de periculosidade. Vamos escrever isso aqui também? Periculosidade. Teve até um julgado recente também de 2019, se eu não me engano, tá? Que falava sobre esse assunto, que a pessoa tinha, então, direito ao adicional de periculosidade, tá? Eu deveria ter trazido o julgado para vocês, mas eu não trouxe. Então, essa resposta nossa aqui, para nossa prova, está errada, porque não é insalubre, tá? É perigosa. Joia, gente? E olha só para complementar essa informação, a gente tem uma outra súmula do TST que fala também sobre o adicional de periculosidade quando a exposição é eventual, permanente ou intermitente nesse caso. Então, acho que a gente até falou já dessa súmula 364, né? Que o empregado tem direito ao adicional de periculosidade quando ele é exposto permanentemente ou que de forma intermitente ele se sujeita a condições de risco. Então, só para lembrar, tá bom? Só vai ser indevido, então, adicional, quando o contato se dá de forma eventual, até nesse caso de radiação ionizante ou de substância radioativa, como quis crer a questão, tá bom? Então, se for de forma eventual, né, considerando isso aí fortuito, lembra que eu falei para vocês? Entrou uma vez lá no raio-x lá, e já quer o adicional. Ele nem trabalha no raio-x, mas ele entra de vez em quando para entregar a guia médica de alguém. Não, né, gente? Isso é um contato fortuito, eventual, né? Ou então ele vai lá toda hora entregar o papelzinho, mas é um minutinho que ele entra ali, um segundinho, entrega, saiu. Então o tempo aqui é considerado extremamente reduzido, portanto não vai ter direito ao adicional de periculosidade nesse caso. Grava então que esse tipo de adicional de material radioativo é de periculosidade e não de insalubridade. Beleza? Dito isso, eu espero que vocês tenham aproveitado aí o conteúdo. Fique à vontade para me adicionar na rede social. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá que a gente conversa tranquilamente. Curte esse vídeo, não esquece de dar o seu like, tá bom? E manda para algum amigo que também está estudando para esse concurso. Gente, fiquem firmes nos estudos, ótimos estudos, boa concentração. E eu aguardo vocês na próxima aula, que vai ser muito mais legal, com muito mais conteúdo, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!